falando de... Então, vamos falar de ancestralidade. Pela nossa história, né, pela tragédia também que está envolvida na diáspora africana, né, a recuperação dessa ancestralidade, ela fica... Não queria usar a palavra mais difícil, porque não é isso, né? Mas quando você fala Angola, quando você falou da sua religião, né? Uhum. De matriz Angola, o nome, o que significa que você não falou, acho? Então, Dandeuara quer dizer filha dileta de Dandalunda. Dandalunda é um orixá, é um inquice, porque tem a diferença de orixá para inquice. O orixá, dentro da mitologia africana, o orixá foram deuses, porque se nós pensarmos que a cultura africana ela vem antes da cultura europeia, então a nossa história foi copiada pelos gregos e pelos romanos. Então, nós temos deuses, né? Provocativa você, hein? Nós temos deuses. Nós não temos demônios como muitos querem que seja. Nós temos deuses. Então, por exemplo, nós temos, dentro da mitologia, nós temos Xangô, que é o deus do trovão. Nós temos Oiá, que é a deusa dos raios. E dentro do candomblé Angola, o inquice são energias. Nós cultuamos, a minha religião, ela culta energia. São as energias da natureza. Então, Dandalunda, ela é a energia da lua e das águas, porque conforme da água doce, conforme a mudança da lua, a gente sabe que crianças nascem, tem toda uma história, plantação, então ela é a deusa da fertilidade. É uma Iemanjá, se a gente fosse fazer alguma... Não, seria uma Oxum. Tá, da água doce. Isso, seria Afrodite, a deusa do amor, da fertilidade, né? Seria a Oxum. Tá. Bonito, muito bonito. E aí, então, nesse resgate de uma ancestralidade, né? Como é que você sente isso na comunidade que a gente está lá na escola? Né? Olha, no início, porque assim, na verdade, eu não, quando a gente decide fazer essa... Não vou fazer, não é um regresso, mas dar continuidade, olhar para trás, tanto que na comunidade João Godito Ribeiro tem a Sankofa, que é uma andincra, né? Nunca é tarde para voltar atrás, é o significado. Então, quando a gente volta e começa realmente a se olhar e a se ver realmente com carinho, como uma pessoa que realmente pode fazer a diferença, porque todo tempo sempre coloca o empecilho que negro não é capaz, que negro não pode isso, que negro aquilo, e aí, ou como a maioria das vezes eu escutei na escola, que eu era uma negrinha rebelde, porque eu era questionadora. Se falasse para mim, não comprou briga, filha. Aí é que eu queria, aí é que eu ia para frente, entendeu? Se você falar, vou pensar, já começava a me comprar. Mas se falasse não, para mim era briga. E aí, através disso, até por talvez essa rebeldia, a gente começa a voltar. E a religiosidade, ela traz muito isso, que é você olhar para os seus atos, porque na religiosidade mostra que você é completamente responsável pelos seus atos. Eu posso ajudar a Bia, eu posso ajudar o Douglas, mas quem pode me ajudar? Somente eu. Se eu quiser que a Bia me ajude, eu vou ter essa ajuda, mas eu preciso querer, né? Então, quando você começa a olhar para dentro de você, você começa a ver algumas coisas que às vezes estava lá atrás e você começa a puxar. Aí você vem com um novelo, aí você começa a puxar, você vê historinhas que vai emendando e quando você percebe é você. Naquele fio que você está puxando, o novelo que você forma é você. Então, foi através disso que eu realmente comecei a
comecei a ver, e aí eu decidi, com muito custo, não foi assim, tranquilo. Ah, eu vou para o candomblé. Não, não foi. Eu estava na Umbanda há muitos anos, e como eu falei, tem gente que fala teimosa, eu gosto de dizer que eu sou persistente. Eu tenho uma persistência por natureza. Eu comecei a bater que eu não queria mudar, né? Mas aí, com as coisas foram andando de tal forma, eu acabei indo. E eu tenho o mesmo tempo de iniciada no candomblé, é o mesmo tempo que eu tenho na jornalista Roberto Marinho. Eu me iniciei no dia 23 de julho e eu tomei posse na Roberto Marinho dia 1º de julho. Então, tudo foi assim, um aprendizado, porque as pessoas desconheciam e, por desconhecer, rolou muito preconceito, sabe? Rolou muito preconceito, coisas simples, mas coisas também extremamente pesadas, mas que com isso eu também fui aprendendo a lidar com isso, aprendendo a mostrar um pouquinho da minha religião, um pouquinho de quem eu sou, porque a partir do momento que você começa a conviver com as pessoas, porque a maioria já vinha com pré-julgamento, com preconceito. E muitas vezes eu ouvi as pessoas chegarem e falar: nossa, falaram que não era para conversar com você, que era para tomar cuidado com você, e de repente perceber que, além da religiosidade, eu sou um ser humano. Porque é isso, nós somos um ser humano, independente da sua religiosidade, né? Você tem algo mais. E é curioso, né, Dandeuara, porque é um processo didático o tempo inteiro, né? Exatamente, sabe, de criança. E eu falo que eu fiquei na Roberto Marinho exatamente por causa de uma menina ubandista. Porque quando eu assumi, atravessar a linha do trem, quem não conhece, mas é 5 minutos da minha casa, né? Dá para pular o muro e tá dentro da escola. Eu fiz isso por uma questão de vida. Eu falei assim, eu trabalhava na Universidade de São Francisco, do outro lado, lá perto do Extra. Eu falei assim, eu quero qualidade de vida. Peguei 5 minutos. Mas quando eu cheguei, eu fui recepcionada de tal maneira que eu falei assim, a primeira remoção eu saio daqui. Na primeira remoção eu saio daqui. E aí, quando eu cheguei, uns foram correndo, se afastavam, outros tal, e teve muita fala, risinho, sabe? E até aí eu estava tranquila, porque eu estava preparada para isso. Eu estava preparada para ter essa recepção preconceituosa, esse desconhecimento. Então, para mim, foi tranquilo até então. Mas o dia que eu subi, e quando eu iniciei, como eu estava com os paramentos, então eu estava com fios, eu tinha que usar roupa branca, falaram para mim, você vai ficar no pátio. E eu ouvi falar assim, ó, evita que ela fique perto da secretaria. Né? Que não era para mim ficar ali, porque a direção na época tinha medo. Né? Vai que eu, de repente, fizesse alguma coisinha. Aí eu fiquei no pátio e essa menina, ela tinha perdido o pai. E ela pegou e falou assim para mim, dona, eu não consigo dormir. Essa história me emociona. Eu não consigo dormir. E quando você entrou aqui, você me deixou segura. E deixa eu ver se eu tenho um fio aqui. Eu tenho um fio. Isso aqui é o fio de um orixá. Isso é um fio do orixá. Tem gente que chama de guia, né? Isso é um fio que a gente usa. Ele é consagrado junto com a gente. É como se fosse... Tem gente que usa um terço, um escapulário. A mesma coisa, a gente também usa isso para proteção. E ela tirou do bolso da calça, gente. Vocês não têm noção. Ela pegou, ela enfiou a mão no bolso e falou assim, dona, eu também sou. Quando ela falou para mim, dona, eu também sou, que bom que eu tenho você aqui, simplesmente me desmontou, acabou comigo. Porque é o que a gente fala, é o orixá,
hotel em Kissimmee, falando com a gente que aonde a gente tem que estar, o que a gente tem para fazer. Porque eu poderia não fazer a diferença na vida de ninguém. Mas se eu estava fazendo a diferença na vida de uma pessoa, completamente ganho. E foi através dela que eu decidi. Eu falei, não, aqui tem crianças negras, onde vamos arredondar 80% das nossas crianças na jornalista são negras, e elas não se reconhecem como negras. Porque eu já passei situações lá na porta da mãe falar assim, eu vim porque chamaram meu filho de macaco e ele nem negro é. Eu, quem é seu filho, né? Já fiquei, porque se falou de preconceito, racismo, comprou briga já comigo. Falei, quem é? É fulano de tal. Aí eu tive que sentar com a mãe e explicar, mãe, ele é negro. Então vamos mudar a sua forma como a senhora vai... A senhora tem direito realmente de fazer a reclamação, mas eu tenho que falar para a senhora que a senhora é negra e seu filho é negro. Então, onde numa comunidade a maioria não se reconhece como negro e você está lá, isso significa que você tem uma missão. E é por isso que todos os dias eu vou com meus turbantes, eu vou com as minhas roupas, porque não é uma provocação às pessoas, mas é uma afirmação, e para de repente elas veem que elas têm essa opção, que elas têm uma pessoa ali que é diferente, que elas podem perguntar. Inclusive, eu tenho que agradecer imensamente a professora Roberta Oliveira, que todo esse tempo foi uma das pessoas que deu essa oportunidade de conversar com os alunos. Viu, Roberta? Beijo. Ela foi uma das pessoas que fez isso, que levou para a classe e a gente pôde conversar, porque assim, eu sempre estive aberta para conversar, mas eu reconheço que às vezes o tempo, o preconceito e até mesmo a forma como lidar com a Lei 10.639 é complicada, né? Porque às vezes o plano de aula já chega pronto para vocês dentro da Lei 10.639. E não é uma realidade, porque o bacana é quando a gente pode mostrar a realidade, o que é palpável. E aí, eu tô lá, eu sou palpável, eu sou uma realidade. E aí, quando você vai com um turbante, quando você vai com a sua maquiagem, com um brinco, isso é provocativo, mas faz com que as pessoas comecem a pensar, comecem a olhar e a procurar. Né? Então, acho que é isso. O processo de aprendizagem é esse, né, Dandeuara? É a gente se questionar, exatamente. Então, é isso. Por que tem uma pessoa na secretaria usando turbante? Exatamente.